Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 27ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 193/2014. Excelentíssimo senhor presidente, apensado ao presente, encaminho a essa egrégia Corte de Contas a prestação de contas da administração financeira do município de Piraí, referente ao exercício de 2013, bem como as informações solicitadas na deliberação 199/96 dos órgãos discriminados abaixo. Município de Piraí, Prefeitura Municipal de Piraí, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo de Previdência Social do município de Piraí, Câmara Municipal de Piraí. Aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Requerimento número 54/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presente expediente ao presidente da CCR Inovador 3A, solicitando a execução de obras para a construção de pontos de parada dos ônibus em diversos bairros do nosso município, como Serrinha, Rosal, Varjão, Jaqueira, Vista Alegre, Caiçara, Serra das Araras e Cacaria, onde temos vilas com grandes números de moradores que utilizam os ônibus diariamente, além dos alunos da rede pública escolar. Existe a necessidade de construção de uma área de recuo e um abrigo para passageiros com a devida sinalização. Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 176/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a abertura de um processo solicitatório para a compra de caminhões compactadores a serem utilizados na coleta de lixo em todo o município e em seus distritos. A frota de caminhões compactadores está muito velha, com caminhões quebrando quase que diariamente, causando um enorme transtorno aos moradores que reclamam que esse serviço essencial sofreu uma queda na sua qualidade, ressaltando que esse serviço não pode ter interrupção na sua prestação por se tratar de um vetor da saúde pública. Sala das Sessões, 27 de maio de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 177/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a execução de obras de drenagem e canalização de uma vala por onde passa o esgotamento sanitário na Rua das Tulipas, número 199, bairro do Varjão, neste município. Este valão, quando chove, devido ao assoreamento, transborda e atinge o quintal de diversas casas, destruindo plantações e pode ainda causar doenças de vinculação hídrica, além do mau cheiro insuportável. Diante da gravidade da situação, pedimos prioridade das autoridades competentes na solução deste problema. Face ao exposto, esperamos medidas para o pronto atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 27 de maio de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 178/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, usando de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal construção de uma ponte para veículos de pequeno porte no bairro Enseada das Garças, neste primeiro distrito de Piraí. A presente solicitação tem por objetivo diminuir o trajeto feito pelos moradores de uma distância de aproximadamente 7 km até a rodovia 145, que liga Piraí à Barra do Piraí, e também diminuir os custos para a população local. Vale ressaltar que a estrada é o único acesso que os moradores têm para a saída e entrada de seus veículos, e se houver alguma obstrução na estrada, eles ficarão sem acesso nos carros de atendimento de urgência de qualquer natureza. Entendendo, portanto, justificado o pedido acima, solicito a Sua Excelência, senhor prefeito, a possibilidade da avaliação dessa justa reivindicação. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador.
Indicação número 179/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que realize a reforma e ampliação da Escola João Feliciano no bairro Rosa Machado, neste 1º distrito. A tal reivindicação visa dar mais conforto aos alunos e professores daquela instituição, pois com o crescimento populacional daquela localidade, a ampliação da escola se faz necessária. A presente indicação reitera a de número 471 de 2013, apresentada por este vereador em reunião do dia 2 de julho de 2013. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 180/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a construção de 4 abrigos para passageiros de ônibus ao longo da estrada Hugo Lengruber, Portugal, no trecho compreendido entre o Valão e a Fazenda Santa Rosa, na Fazendinha, em Santa Anésia, distrito deste município. Devido à grande distância existente entre as residências e a referida estrada e os poucos horários de ônibus, os moradores frequentemente ficam debaixo do sol forte ou sob chuva por muito tempo, causando grande desconforto para esses munícipes, além do grande número de alunos que ficam na beira da estrada esperando o ônibus escolar. Os locais de maior concentração são Ponto Final, Fazenda Santa Rosa, Estrada do Acampamento Terra da Paz, Antiga Fazenda Amorés, entrada da Estrada da Igreja de Tomazes e em frente à Escola Hugo Lengruber, Portugal. Faço exposto, esperamos atenção por parte do senhor prefeito. Atenciosamente, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 181/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de se determinar à secretaria competente a viabilidade da construção de uma pista de skate no espaço compreendido entre a quadra de areia e a quadra do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, em Santa Anésia, distrito deste município. A prática de esportes traz um ganho social imenso para os jovens e, ao mesmo tempo, proporciona uma oportunidade de praticar atividades físicas, melhorando a qualidade de vida. Atualmente, esta área se encontra pouco utilizada e a obra acima citada vem de encontro aos anseios daquela comunidade. Sala das Sessões, 27 de maio de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 183/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador, apoiado pelos demais edis desta colenda Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de se encaminhar o ofício ao Ministério das Comunicações solicitando o canal da cidadania para o nosso município. O Canal da Cidadania faz parte do conjunto de canais públicos explorados por entes da administração pública, direta e indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, e por entidades das comunidades locais dentro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Dentre os principais objetivos a serem atendidos pelo canal estão a busca pelo exercício da cidadania e da democracia, a expressão da diversidade social e o diálogo entre as diversas identidades culturais do Brasil, e a universalização do direito à informação, comunicação, educação e cultura. Além disso, pretende-se fomentar a produção audiovisual independente de caráter local e regional e atuar na prestação de serviços de utilidade pública. Para isso, o Canal da Cidadania vai fazer o uso da multiprogramação possibilitada pela TV digital. Serão 4 faixas de conteúdo, a primeira para o Poder Público Municipal, a segunda para o Poder Público Estadual e as outras 2 para associações comunitárias, as quais ficarão responsáveis por vincular programação local. Com esse canal de divulgação, o município poderá divulgar todos os trabalhos realizados e dando transparência total a todos os munícipes. Faço exposto justificar a presente proposição e esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de maio de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira Russo e todos os demais vereadores. Indicação número 184/2014, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a colocação de braços de luz no acesso ao pontilhão próximo à Disprol e na curva em frente ao call center. Os moradores, trabalhadores e demais usuários desse trecho reclamam da escuridão e da falta de segurança no local. Faço exposto, esperando por parte do excelentíssimo senhor prefeito as providências cabíveis, apresento a presente indicação aguardando o seu pronto atendimento. Charles Torres Dias, vereador.
Indicação número 182/2014, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a elaboração de uma campanha educativa nas escolas, com o objetivo de informar e orientar os alunos a importância e tratarmos o patrimônio público com respeito. A referida solicitação se dá por diversas ações de vandalismo praticadas por uma minoria, principalmente nas escolas e quadras poliesportivas e parques infantis. A depredação traz enormes prejuízos aos cofres públicos e tornam esses ambientes espaços impróprios para a prática de seus fins. Fatos esses constatados após visita aos bairros Enseada das Garças, Vale Verde, Fraternidade, Vila das Palmeiras, Prefeitura e Nova Esperança. Faço lembrar que temos uma lei em vigor que permite gerar mensagens e campanhas através de todos e quaisquer materiais publicitários da Prefeitura Municipal. Desta forma, entendo ser viável, se necessário, dar início de imediato a esse processo que busca trazer uma maior conscientização e colaboração de todos para que possam estar envolvidos no mesmo. Faço exposto, esperando por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências cabíveis, apresento a presente indicação, aguardando o seu pronto atendimento. Sala de sessões, 27 de maio de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Acabou. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Alzimiro. Depois deixa eu ver. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o público presente. Bom, eu na sexta-feira, eu queria socializar com todos os meus colegas vereadores. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião com a Associação de Moradores de Ribeirão das Lajes sobre um grande problema que está acontecendo lá. Inclusive, eu vou pedir o apoio dos meus pares aqui nessa casa. Vamos levar esse problema aí ao nosso governador, Luiz Fernando Pezão, levar também ao nosso prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, pedir ao deputado Gustavo Tutuca, e isso precisa da gente estar empenhando nisso, porque são 174 famílias que hoje estão lá numa polvorosa imensa, porque a Light, através de ações de despejo, de cobrança de aluguéis, a Light está conseguindo, em alguns casos, sucesso aí e colocando ações que obrigam essas pessoas a serem despejadas. Através da comarca de Piraí, o juiz em exercício, ele determina através de sentença judicial, e isso tem causado um transtorno muito grande àquela sociedade que hoje vive em Ribeirão das Lajes. Eu pedi ao defensor-geral do Estado, doutor Nilson Bruno, e ele ficou de me dar uma data para que a gente possa realizar aqui na Câmara de Vereadores, presidente. Eu estou até antecipando isso, para a gente agendar uma audiência pública para discutir sobre o assunto, ver se a gente consegue uma solução pacífica para aqueles casos lá que realmente hoje, eu vou explicar mais ou menos aqui o que foi delineado lá na reunião. A Light, há muitos anos atrás, através de um diretor-presidente de nome Alexandre Mackenzie, ela adquiriu uma área de 2.457.000 metros quadrados, e é a área onde hoje não está regularizada junto ao registro de imóveis da comarca de Piraí. Essa área de terra, ela entrou com uma ação em 1997. Ela entrou com ação de uso capião para regularizar essa área de terras. É uma área imensa, envolve até área de preservação permanente, área ambiental, e onde está o conjunto de casas que não está devidamente regularizado. São 174 moradores hoje, que a Light está movendo essa ação para fazer o uso capião, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já decidiu que teve uma perícia judicial e agora tem que fazer a citação pessoal de cada morador. Ela vai ter que depositar em juízo as custas para fazer a citação de cada morador. É obrigado que faz a citação para a pessoa se defender dentro do processo legal, senão essa ação pode ser nula. E isso hoje está colocando uma situação dificílima, porque a Light, através de relação de trabalho, que era funcionário e ex-funcionário, boa parte dessas casas, ela entra com ação de despejo alegando o não pagamento dos aluguéis. E isso, em alguns casos, o juiz está fazendo sentenças isoladas, prejudicando
uma série de famílias. Isso o nosso prefeito Tutuca teve conhecimento, ele era funcionário lá, inclusive adquiriu uma das casas lá que foi vendida na área que está regularizada. O Gustavo tem conhecimento dessa situação, a gente vai trazer ele para ver se ele nos ajuda nesse momento numa solução. E o Luiz Fernando Pezão, também o pai dele foi morador, funcionário da Light, ele praticamente foi criado lá dentro. E a gente vai envolver também o nosso prefeito Luiz Antônio. Eu vou pedir aqui a essa casa para que a gente possa estar entrando nessa luta com muita dedicação para ver se a gente consegue também solucionar junto ao poder público, junto à Defensoria Pública do Estado, mais a direção da Light, a Light Energia. A Light hoje tem a distribuidora, que é a Light César, e tem a Light Energia, que é a parte onde é a geração. Através de uma portaria da ANEEL, eles separaram. Hoje a Light Energia é onde é a geradora, o conjunto de parque gerador. E a Light Distribuidora, que é a Light César, que é a parte de distribuição, a concessionária que faz a revenda da energia para a população de modo geral. Então a gente precisa, isso junto à Light Energia, trazer o corpo jurídico, trazer as pessoas que são responsáveis pela parte patrimonial, para ver se a gente consegue uma solução pacífica, negociada, para atender todos aqueles moradores que estão envolvidos naquela situação ali naquela vila ali. Além disso, a gente tem outras situações que eu tenho aqui de vez em quando observado. A gente estava falando sobre o patrimônio público. Lá em Ribeirão das Lajes, até vamos fazer aqui, precisa realmente de uma solução. Lá hoje tem a conservação da parte da vila, não está definitivamente ainda definida, ela ainda não sabe. Coleta de lixo, a parte da limpeza urbana, a parte de roçada da parte de todos aqueles gramados, aquelas vilas que tem lá, Vila São Pedro, Vigário, e a gente precisa realmente ali definir se a prefeitura vai assumir em definitivo aquele serviço público. A gente tem visto hoje que ainda não tem aquela definição sobre se vai ser a prefeitura, se vai ainda continuar com as prestadoras de serviço da Light. A Light tem uma série de empreiteiras, então isso também prejudica lá a vida do acampamento. Iluminação pública, quem é que vai fazer a parte de troca de lâmpadas, porque tem muitas lâmpadas que estão queimadas, a conservação da parte das vias, isso aí tudo são coisas que precisa sentar o poder público, junto com a concessionária, que é a Light Energia, para definir realmente como é que vai ficar essa parte do patrimônio público. Lá hoje tem igrejas, tem a escola, tem ainda um clube lá que a gente não sabe como é que vai ficar definida a situação da parte do campo de futebol e o cassino que tem ali logo na entrada. A parte da segurança ela desativou por completo, hoje não tem mais a parte de segurança. Eu acredito que hoje, aí, porque tem lá uma companhia florestal e é uma companhia do Corpo de Bombeiro, eles talvez não estão tão preocupados com a parte de segurança, mas ali também envolve a parte do complexo de gerador, que precisa de segurança. Ela usa só a segurança patrimonial, que é para tomar conta da parte das usinas e da entrada da represa. O restante ainda, a população lá não tem uma definição de quem vai prestar esse tipo de serviço lá. Diante disso, a gente tem visto também o desenho da política no nosso estado, da política a nível federal. Nós estamos observando, por exemplo, como é que está se desenhando as alianças que vão definir a eleição dia 5 de outubro. Eu estou observando, por exemplo, o monte de partidos que a gente tem observado que fugiram completamente da parte ideológica. Tem um lado que está com 15 partidos, o outro está com 3 ou 4, o outro tem 5 ou 6, e a gente está vendo ali um monte de negociações envolvendo o nome de alguns parlamentares bastante assim de renome no cenário político. A gente tem visto a nível nacional uma situação se desenhando hoje com uma série de dissidentes da parte do governo, que era a base de apoio do governo, e isso a gente tem notado que vai realmente render algumas alianças um pouco espúrias, porque não se tem observado hoje nesse país mais se o partido é de esquerda, se o partido é de direita, se o partido é de centro. O interesse aí é o poder. É o que escreveu lá alguns. O importante é chegar no poder, custe o que custar. Então, hoje eu já li pelo Jornal Extra uma situação em que o próprio César Maia está praticamente hoje fechando uma aliança com o PMDB no Rio,
que é o partido aí que vai lutar pela reeleição do Luiz Fernando. Aí eu vi lá do César Maia, tem uma situação do PSD, que o Cabral pode abrir mão para poder o Ronaldo César Coelho vir para fechar a aliança para sair candidato a senador no lugar do Sérgio Cabral. Então, tudo isso a gente tem acompanhado pelos jornais, são notícias, mas eu acredito que é aquela notícia com poder de intervenção no cenário político aí, que repercute bastante, porque eram antagônicos. Agora, hoje, já estão praticamente fechando algumas alianças. A nível federal, o que a gente observou? Uma série de partidos foram criados aí nas últimas meses antes de começar o processo eleitoral, foi exatamente alguns que querem manter algum poder de negociação para poder também assumir algumas pastas, alguns ministérios. A gente tem notado, por exemplo, que o grande interesse hoje, quando se desenha uma administração, seja a nível federal ou a nível estadual, é como é que se vai partilhar uma Petrobras. Um minuto, vereador. Furnas centrais elétricas, as diretorias do Banco do Brasil, as diretorias da Caixa Econômica Federal, como é que fica uma série de ministérios, principalmente o Ministério dos Transportes, que é um ministério gigantesco aí, com obras pelo Brasil inteiro. Como é que fica, por exemplo, a situação do Ministério das Minas e Energia, que mexe diretamente com metade do orçamento desse país. Tudo isso a gente tem observado que o interesse de alguns partidos políticos é na hora da divisão desses poderes dentro da República. É uma coisa que a gente tem observado, que todos os anos vem ali, em cima das eleições, aquelas alianças realmente, os caras vêm com sede, mas sede para poder abocanhar alguma coisa que depois dê um resultado bastante positivo aí nesses apoios que eles precisam para estar se candidatando. Então, a gente precisa dar muita atenção nisso. É uma situação realmente que o país hoje vai medir aí como é que anda a credibilidade do poder político, do poder legislativo e do poder executivo. Vamos ter que ficar com atenção redobrada para que a gente tenha realmente compromisso com essa nação, elegendo pessoas aí que possam levar o Brasil a um patamar de justiça social, de empregabilidade, de ganhos na área social aí que vem atender grande parte da população. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Presidente, boa noite. Presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Se possível, presidente, eu gostaria de justificar a indicação de número 182, utilizando do nosso data show para que a gente possa expor aqui e justificar a ideia da indicação que essa casa encaminha para o Executivo. Perfeitamente, vereador. Obrigado. Melhor apagar?
Não, acho que aí compromete por deixar. Bom, boa noite, amigos. A ideia é a seguinte: nós fizemos aqui uma indicação que faz menção à necessidade, né, a ideia é solicitar ao Executivo que faça um trabalho, uma campanha educativa nas escolas, tentando fazer com que haja um entendimento maior por parte, principalmente das crianças, os mais jovens, da importância de se resguardar, de se tratar com critério, com respeito ao patrimônio público. Infelizmente, nós falamos aqui, temos questionado algumas obras que têm sido feitas com uma qualidade bastante duvidosa, falamos da pouca durabilidade de alguns equipamentos, de alguns materiais que são empregados nessa obra, principalmente nas quadras poliesportivas e nos parques infantis. Nós temos uma situação que comprovadamente já foi verificado por vários dos colegas aqui. Eu não vou fazer aqui uma indicação para se fazer a manutenção desses parques, a manutenção dessas quadras, até porque já existe uma ação do Executivo nesse sentido, no sentido de fazer essas manutenções, recuperar esses patrimônios que estão depredados. O que eu busco aqui, no primeiro momento, é fazer o dever de casa, para que nós possamos informar de uma forma didática, levar para os nossos alunos o conhecimento do prejuízo que isso causa a todos nós como cidadãos, a todos nós como contribuintes. A verdade é que, no final, quem paga a conta somos nós. Nós é que somos, né, os pagadores dessas contas através dos nossos impostos. Então, nós tivemos, eu estive caminhando por alguns bairros, não fui a todos, até porque não havia tempo hábil para tanto, mas os poucos que fui, deu para avaliar e colher o material necessário para poder sustentar isso que nós vamos apresentar aqui agora. Pode passar, Getúlio. Em Arrozal, na Fraternidade, nós estivemos lá com um grupo de trabalho, estava o Júnior, o Alzemiro, acho que Russo, vários vereadores participaram, onde nós pudemos constatar, verificar que há realmente problemas sérios quanto ao parquinho, ali o balanço não existe, já foi retirado, inclusive, do local, quebrou. Aqui a madeira que sustenta também, que faz a base, né, do equipamento, também já não existe, foi arrancada, enfim, uma peça se encontra solta. Nós temos aqui uma foto um pouco, em função da luminosidade, a gente não vai conseguir ver com muita clareza, mas dá para os senhores observarem, né, que as peças estão bastante danificadas e requerem uma manutenção. Aqui também o balanço, né, não se vê mais no local. Aqui a mesma foto por um outro ângulo. Essa também por um outro ângulo, mostrando a situação do balanço e da gangorra. E da mesma forma. Inclusive, nessa nossa visita, nós fizemos também nós acessamos a quadra e podemos verificar também uma série de falhas na construção, materiais danificados. O vereador Darley ontem ainda comentou a respeito da caixa d'água, atos de vandalismo, destruíram portas, destruíram o acesso à caixa d'água, as telas todas rompidas. E isso a gente tem observado em quase todas as unidades que nós visitamos. Pode prosseguir, Getúlio. Aqui é a questão da luminária. Não existe uma sequer. Na verdade, me parece que já houve uma manutenção lá. Eu não quero ser injusto aqui, dizer que é a prefeitura, que o Executivo não fez. Não é essa a intenção. A intenção é chamar a atenção para o fato, né? Mas me parece que já está havendo. Só que, quando nós chegamos lá, nós encontramos essa situação. Pode prosseguir. Aqui observa-se também a mesma coisa. Pode prosseguir, Getúlio. Nova Esperança. Aqui eu quero usar, eu acabei aproveitando para não tratar tão somente da questão do parque, porque o Nova Esperança é um caso à parte. Mas aqui encontra-se essa situação. A margem da Via Dutra, acumula-se lixo, mato, e a máquina que vem fazendo a limpeza, ela acabou por escavar um pouco aquela área que vocês observam ali, ó, que já é a base ali do talude da Nova Dutra. Então é um problema. Estão aumentando, ampliando a área, provocando de uma forma talvez inconsciente, né, oficializando o local como um local de depósito de lixo. Então, isso é uma outra ação que a gente precisa estar orientando e chamando a atenção do Executivo para evitar.
Aqui mostra-se por um outro ângulo a mesma situação. Pode prosseguir, Getúlio. Bom, agora a questão da pracinha do Nova Esperança, eu quero comentar. Pode prosseguir, Getúlio, com as fotos. Aqui é um quebra-mola que acabou de ser feito e eu vi que há um acúmulo de água em função do pavimento, canalizar a água para esse ponto. Então é uma coisa a ser corrigida lá. Pode prosseguir, Getúlio. Bom, então, em relação ao... Faltaram 2 fotos ali. Mas em relação à Nova Esperança. Eles adotaram um critério, a comunidade vem tratando, vem cuidando do parquinho. Eles fazem a limpeza, eles retiram a grama, eles fizeram, até concretaram uma área lá que quebrou, não sei porquê, não sei se um carro subiu ou soube. Eles mesmos fizeram o remendo que deveria ter sido feito, né, pelo Executivo, enfim. Então, eles estão tendo esse critério. A Associação de Moradores está ajudando a cuidar, e eu queria destacar, ressaltar que a postura da associação em relação ao bairro Nova Esperança. Prefeitura. Esse aqui é gravíssimo. Gravíssimo. Isso aqui demonstra a péssima qualidade de uma obra. Essa área que vocês estão vendo aqui é uma área que já cedeu. Todo o pavimento cedeu. Existe um muro que foi feito, ao lado desse muro uma residência. Essa área não foi compactada devidamente, nem se fez a drenagem necessária para evitar que haja a erosão, que aconteça a erosão que está acontecendo hoje. O lado oposto a esse muro, existe uma residência, repito, e lá é fácil, ao chegar lá, você constata claramente a situação. Ele está cedendo e, no futuro próximo, com certeza, esse muro tende a cair. Pode prosseguir. Sem falar no pavimento que vocês estão observando, né? Pelo terreno ter cedido, não ter sido compactado da forma que deveria ter sido compactada. Nosso amigo Mário Hermínio sabe bem como funciona, né? O que aconteceu? A água vem e vai levando. Aqui, onde deveria ter uma tampa, né, deveria estar fechado para resguardar aqui, dar segurança aos usuários da quadra, não tem. Como os senhores podem ver, a rede elétrica está exposta às instalações, o que realmente causa um risco muito grande de acidentes. E aqui não precisa comentar, né? Só de olhar você já vê o estado dos brinquedos. Pode prosseguir, no Getúlio. Aqui as telas, né? Talvez a imagem não permita ver com muita clareza, mas é uma quadra que foi feita há cerca de 3 anos e já com a tubulação toda enferrujada, com as telas todas rompidas. Pode prosseguir, Getúlio. Aqui é uma foto mais ampla que mostra um desnível muito grande no piso. Essa área que vocês estão vendo aqui, quando chove forte, vira uma piscina. Piscinão. Realmente há um acúmulo, não faltou áreas para escoamento dessa água e o pavimento está todo irregular. Ou seja, uma obra realmente de qualidade extremamente duvidosa. Essa obra foi um recurso que nós conseguimos em Brasília. Lembra, vereador presidente? Foi um recurso que nós conseguimos em Brasília, que foi aplicado lá pelo prefeito Tuca. Ele desapropriou a área e fez, então, no espaço que ele conseguiu, construiu esse espaço de lazer para a comunidade. Vila das Palmeiras. Não é diferente a situação do parque, vocês vão observar. Está aí o rompido, né, o balanço. A madeira, como vocês podem ver, do escorrega também. Balanço. Conseguem ver? Acho que eu não estou. Pode seguir, Getúlio. Aos pregos, a situação. Não dá, né? Não tem como uma criança brincar num lugar desse. Vai, Getúlio. Mesma forma. Isso tudo vai virar, com certeza, lenha, né? No futuro próximo, as pessoas que ainda têm fogão a lenha vão se utilizar disso aí. Vamos lá, Getúlio. Essa é uma panorâmica, né, da situação. E aí uma outra mostrando o estado do balanço. Vamos lá, Getúlio. Aqui é a quadra, onde os senhores podem ver a baliza, né, a trave, como se encontra. A tela toda rompida. Pode seguir, Getúlio. Enfim, então não é uma situação muito diferente das outras, como os senhores puderam ver. Enseada. Aqui é a situação da ponte, da passarela. Hoje, inclusive, acho que o vereador Russo fez uma indicação para uma ponte, então, para a construção de uma ponte. O que nós temos hoje lá é uma passarela que atende essa necessidade, né, dos moradores ali de ir e vir, de fazerem a travessia do rio. Existia aqui uma peça que limitava o acesso para pedestres apenas, mas
pessoas se utilizam também de motocicletas para atravessar a ponte, inclusive cavalos, inclusive animais, quatro patas, que é terrível. O impacto que ele causa em peças como essa fazem com que ela se rompa e a durabilidade, então, é muito menor. No passado, eu já havia sugerido que fosse feito pelo Executivo a substituição dessas placas de concreto por chapas em aço galvanizado. Existe uma chapa específica para isso, são chapas galvanizadas, corrugadas, que evitam que haja... As pessoas pensam, vou deslizar, vou escorregar, porque não escorrega. São próprias para isso, o que reduziria e muito, inclusive, a carga, o peso sobre ela, e aumentaria, assim, sua vida útil. A mesma coisa foi sugerida na Ponte do Asilo, na passarela do Asilo. À época, nós fizemos até uma reforma lá, em 2005, se eu não me engano, nós reformamos aquela passarela do Asilo, a parte estrutural dela, mas os recursos não contemplaram o piso, e foi mantido, então, esse tipo de piso que nós estamos vendo aí. Na época, o cálculo foi feito, o nosso engenheiro, ele fez um cálculo, se reduziria em mais de 3 toneladas o peso sobre a ponte dessas placas, passando para aço. Mais de 3 toneladas, no caso do Asilo. Como essa tem uma extensão muito maior, mais ainda, né? Diminuiria mais, o que faria com que houvesse uma sobrevida da ponte. A gente pulou, não era essa a sequência, mas vamos lá. Aqui eu só não deixei de registrar, porque a gente sabe das dificuldades que o município vem enfrentando hoje, o Executivo vem enfrentando, no que diz respeito à manutenção das vias, a conservação e manutenção das vias. Isso aqui retrata e mostra com muita clareza o que nós enfrentamos hoje. Você, nessa região especificamente lá em Enseada, você não consegue acessar o carro que está vindo no sentido contrário. Realmente tomou conta da estrada. Então, é grave, e a gente não entende o porquê dessa deficiência toda, por que a coisa mudou tanto de 1 ano e meio para cá, como é que nós perdemos tanto em termos de qualidade no que diz respeito à execução e manutenção desse serviço. Essa é mais uma que demonstra a mesma coisa, aqui ela tomando, e lá na frente vocês observam. Como é que você chega àquele ponto com segurança se você não consegue enxergar o que está vindo à sua frente? Se você tem que se utilizar da faixa da esquerda, sendo que a sua é da direita, você tem que se utilizar para poder fazer a curva. Como é que faz? Da mesma forma. Aqui, eu só não considero o artista aí, porque era só para dizer, eu estou aqui. Mas é a questão da passarela. Se vocês observarem aqui, olha, os pontos que você não tem, as telas, né, dos dois lados, elas estão quase toda a extensão, elas estão soltas. Isso aqui é o suficiente para passar não só uma criança pequena, mas crianças já de 10, 11, 12 anos passam por aqui tranquilamente. Então é um risco muito grave, muito sério, que essas pessoas correm ao transitarem por ali. Que vocês observam também. A questão da ferrugem, do material, é algo também a se discutir. Essa é uma passarela mais antiga, né, mas, de qualquer forma, não é aço galvanizado, como deveria, para poder oferecer a qualidade que se espera. Com aço galvanizado, as boas empresas hoje oferecem até 25 anos de garantia de uma galvanização a fogo. Então, aqui mostra também o piso, né, o pavimento, com as aberturas, com os vãos entre uma peça e outra, que também podem provocar acidentes. Aqui nós já estamos na quadra. Isso aqui foi feito, isso aqui é a arquibancada da quadra. Só para vocês entenderem, aqui é onde é o assento, e aqui é o ponto em que você tem o corte, o rebaixo, para passar para o outro pavimento. Vocês veem que toda essa extensão, toda a estrutura aqui está comprometida. Bom, aqui a gente já parte a parte elétrica. Já vocês estão vendo aí que não tem, que já não funciona, e aqui você já vê a tela corrompida, né, rompida. Aí não preciso dizer nada. Essa obra tem 4 anos. Ela foi inaugurada no governo Tutuca em 2010. Eu estava lá na inauguração, e olha o estado da peça que foi utilizada para poder fazer a sustentação e a amarração. Esse muro que vocês veem aqui não tem uma viga sequer. Não tem uma coluna. Toda a extensão dele, eu não medi, mas acredito que 20 metros aproximadamente, vereador Prico, a extensão de uma quadra, a largura de uma quadra.
Você pega o muro e você balança ele com a mão. Você vê que as peças estão fixadas ali, mas não existe nenhum tipo de resistência que garanta que ele não vai ceder e cair sobre quem estiver se utilizando desse espaço. Aqui demonstra o lado externo da área, com o mato tomando conta. Parquinho, a mesma condição dos demais, sem falar que não tem como frequentar isso aqui, né? Qual o pai e a mãe que vai deixar um filho transitar, caminhar e brincar numa área dessa, independente do estado do balanço? Olha como é que está o local. Pode prosseguir, Getúlio? Está lá uma panorâmica aí do balanço e do matagal, né, da floresta que envolveu o parque. A moradora local que me ajudou, que abriu lá as portas da quadra, do banheiro, para eu poder fazer a visita. Aqui o portão de entrada, um dos portões de acesso, completamente enferrujado, corroído e comprometido. Completamente. Pode prosseguir, Getúlio. Aqui, senhores, dê uma olhada nessas portas. Essas portas têm 4 anos. 4 anos que foram colocadas. Elas estão esfarelando. Essa aqui, essa da direita, para abrir, então, eu tive que abrir com cuidado, porque parecia que ela ia desmanchar na minha mão. Olha o estado. Pode passar, Getúlio. Banheiro, aí já área interna, o estado lá do lavabo, do vaso, já dá para observar ali qual é, né? Um detalhe, que nesse banheiro, eu fui me utilizar da água para lavar as mãos, que havia pegado na ferrugem, então fui lavar as mãos. E quando abri a torneira, senti um cheiro muito forte. E não usei a água. Fechei, falei, caramba, será que é da água? Fiquei na dúvida, mas perguntei. Essa água aqui, não, a gente não usa essa água. Eu falei, mas esse cheiro é da água. Abri novamente e fui averiguar, era água. Não tem como usar. É um poço artesiano, não sei o que foi feito ali, pelo menos pelo que ela me passou. E a água não tem a menor condição de uso. Aqui, essa quadra, vocês observam lá, a tabela de basquete não existe. Já foi arrancada. Esse é um dos piores produtos que eu vejo nessas quadras que nós contratamos. É um dos piores produtos. É raro você ver uma quadra que tenha essa tabela, que essa tabela dure um ano. Podem observar isso. Bom, aí mostra lá aquilo que eu já havia falado para vocês, já havia falado anteriormente. A condição aqui das telas que são aplicadas, ali vocês observam que já não tem mais nada. É uma panorâmica da quadra, né, para poder mostrar. Vamos à Vale Verde. A Vale Verde é um caso também que, há pouco tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas houve uma reforma lá. Fizeram uma limpeza na área do parquinho e fizeram uma reforma na Vale Verde, na quadra da Vale Verde. Eu observei isso, eu não pude acessar essa área que vocês estão vendo dos banheiros, porque estava fechado. Eu teria que pular a grade, o alambrado, eu não quis fazer isso. Até porque, por estar trancado, provavelmente tem alguém que toma conta com a chave para abrir. Então, eu não quis dar um mau exemplo e estar pulando. Mas eu observei que as portas foram trocadas, são portas novas, né? Então, acredito que tenham feito a manutenção também na área interna desses banheiros, que também se encontravam destruídos. Pode seguir. Essa é uma panorâmica também, para a gente saber onde está. Pode seguir. Aí já mostra a questão das telas também, a questão da ferrugem. Eu também estive na inauguração dessa obra. Pode passar, Getúlio. Aqui eu acredito que seja um ato de vandalismo, porque quebraram para retirar o material que estava aqui, com certeza, não se justifica outra coisa. Isso é bem na entrada. Quando você entra na quadra, o lado esquerdo, né, onde você acionaria a luz, penso eu que seja, né, você não consegue porque arrancaram, levaram o espelho, o interruptor, o que estava ali, levaram. Aqui a questão da sujeira, a quadra está muito suja, o piso da quadra e desse corredor também, muito sujo. Então, aí é uma questão de manutenção, de limpeza, né, que eu acredito que deva ser feita, talvez, até pelos próprios moradores, pela associação. Eu acho que nós não temos uma equipe específica para isso. Aqui uma curiosidade para passar para os senhores. Essa obra está acontecendo ao lado da quadra, no terreno ao lado da quadra. Vocês podem observar, né, que as fundações estão sendo feitas, olha lá. E eu
curiosamente, fui lá e dei uma olhadinha, não vi nenhuma placa de obra, não vi placa da prefeitura, não vi placa do CREA, achei esquisito, né? E aí perguntei ao senhor que lá estava, que gentilmente, educadamente me recebeu bem e me respondeu. Ele disse, meu filho, nós estamos construindo uma igrejinha aqui. Falei, perfeitamente. Vai ser uma igreja? É, uma igrejinha que nós estamos construindo aqui. Falei, tá bom, tá ótimo, bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu achei estranho, ao lado da quadra, na RJ, dentro de Piraí, né, uma obra sem autorização, sem placa de obra, sem engenheiro responsável, sem registro no CREA, eu achei muito estranho. Pode passar, Getúlio. Pode passar, amigo. Essa pracinha é da Vale Verde. É a pracinha, né, quando você vai acessar a Dutra ou seguir para Passa 3. Ela se encontra em bom estado. Há uma manutenção sendo feita nessa praça. Essa praça, inclusive, à época, quem construiu foi a Sinasc. Foi em 2006, né? Eu acho que tem uma placa até ali. Ela se encontra em bom estado. Ela tem recebido manutenção. Não sei se houve há pouco tempo da Secretaria de Obras, com Meio Ambiente, enfim, ou se a própria comunidade se encarregou de fazê-lo. Mas ela se encontra em bom estado. O pavimento, as plantas, o piso está limpo. Então, fiz questão de registrar por isso. O balanço é que a gente tem um probleminha, esse aqui não está no local. Mas os demais equipamentos estão funcionando. Do lado externo, um dos bancos está com a trave ali quebrada, né, com encosto. Um dos bancos. Então, o estado dela é 2005, presidente, olha lá, 2005. Então, o estado dela, geral, é bom em relação às outras aí, né, que tem um parquinho. Eu tinha da foto do parquinho, né? Um detalhe, né, que esse material é um pouco diferente, né, dos outros parquinhos que a gente viu aí. O material adotado, utilizado na época, foi diferente desses outros que a gente tem visto aí nesses últimos empreendimentos, essas últimas instalações. Pode prosseguir, Getúlio. Bom, nós encerramos aqui essa apresentação. Qual o objetivo principal? O objetivo é trazer a informação, né, para que a gente possa sustentar aí os nossos argumentos no que diz respeito à péssima qualidade das obras que nós temos, infelizmente, contratado, e a questão do vandalismo, que realmente é um grande problema dessas obras. As pessoas realmente precisam entender, principalmente os mais jovens, as crianças que estão estudando, que estão aí se iniciando a sua vida, né, entenderem que as coisas precisam ser tratadas de uma forma mais responsável. Agradeço aí pela atenção, senhores. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação o requerimento de número 50/2014 do vereador José Paulo de Carvalho, Russo, solicitando que seja encaminhado expediente legislativo ao DR, solicitando pintura de faixa de pedestre em frente à ponte da Mata do Amador, na RJ 145. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o requerimento 51/2014 do vereador José Paulo de Carvalho, o Russo, solicitando providência junto à Aviação Cidade do Aço. A possibilidade de ônibus com sentido Volta Redonda Piraí passarem a circular pelo bairro Jaqueira, nesse primeiro distrito. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o requerimento 53/2014 do vereador Darley Gomes de Moraes, requerendo providência junto à Light, pleiteando extensão de rede de baixa tensão com instalação de braços de luz, ligando a Rua 1 à Rua 2, no bairro Fraternidade em Arrozal, terceiro distrito. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Eu hoje apresentei o requerimento
pedindo a nova Dutra, porque nós temos em toda a extensão da rodovia Presidente Dutra, são muitos bairros ali, e esses bairros, além das passarelas, tem um problema sério que é a nossa mobilidade urbana. A nova Dutra começou a implicar já com o problema ali da Caiçara. Então, o que a gente pede? Eu vi aqui no Vista Alegre, no sentido Volta Redonda, eles fizeram um recuo, eu acho que ficou bom, fizeram um abrigo para passageiros, e isso a gente gostaria que ela fizesse em diversos pontos. A gente vê, por exemplo, na entrada de Arrozal, ali no sentido Piraí, diversas pessoas às vezes ficam ali porque vêm de Pinheiral ou que desce de um ônibus que vem sentido Piraí, às vezes que entra em Arrozal, ele está ali, tem várias empresas hoje instaladas ali, precisa de um abrigo de ônibus, a gente tem pedido isso já há muito tempo. E não sei por que razão a nova Dutra, ela depois da concessão, ela proibiu uma série de coisas que às vezes vem trazer uma melhoria, uma segurança maior para aqueles moradores, e ela não tem a boa vontade, a bom senso de ouvir essas comunidades. Então estou pedindo que a gente possa atender parte aí da Serra das Araras, tanto a pista de descida quanto a pista de subida. Ali na Cacaria a gente observa, algumas pessoas ficam ali aguardando o ônibus ali na saída da Cacaria. A gente precisaria ir ali naquele local. É na Caiçara, problema sério que o vereador Ladeira trouxe para a gente aí. Nós temos observado, eles não querem admitir. Ali a gente tem o acostamento. Não é normal a gente ver o ônibus parar dentro do acostamento. O acostamento poderia, em qualquer momento, na hora que o ônibus sai do recuo, ele ir pelo acostamento até que não tenha outro carro vindo no mesmo sentido para ele adentrar a pista de rolamento para seguir a viagem. Então a gente está pedindo que todos os bairros aí, seja no Varjão, Jaqueira, ali na Jaqueira, por exemplo, o companheiro Russo fez uma indicação para os ônibus circular lá por dentro, sem dúvida nenhuma, se a nova Dutra quiser, ali tem aquele ponto que eles pegam o ônibus lá naquela primeira parada, se quiser ali faz um acesso, pegando aquela rua que já tem, que vai até ali próxima já à chegada da Dutra, se eles quiserem hoje com os maquinários disponíveis, as 5 maiores empreiteiras desse país são as acionistas do consórcio Nova Dutra, que administra a Presidente Dutra. Então, se quiser, dinheiro não falta, eles arrecadam aí, é o pedágio mais caro do Brasil, aí é o pedágio da rodovia Presidente Dutra. E se eles quiserem realmente, vai atender esse pleito que a gente está pedindo encaminhamento para o presidente da Nova Dutra, que esteve sentado aqui há poucos dias na audiência pública, para que venha atender essa população. São pessoas que precisam de segurança, eles precisam se deslocar para poder ter o seu dia a dia, os seus empregos. São as crianças, quando o ônibus escolar vai lá buscar também, precisam, às vezes, estar ali, o ônibus está fazendo a parada ou para embarque ou desembarque, e os moradores que precisam utilizar os ônibus que fazem a linha aí intermunicipal. Eu fiz esse pedido, acredito eu que, como presidente da Nova Dutra, já tem uma série de coisas que ele vai agora buscar o entendimento com o executivo para atender, principalmente a respeito da passarela aí, que são as passarelas aí tão sonhadas pela população para evitar aí diminuir esse índice de acidentes. A gente vai ter que fazer aí futuramente o licenciamento dessa obra maior que eles vão fazer, que é uma nova pista aí na Serra das Araras, já está disponível inclusive no site aí, quem quiser consultar pela internet. E isso, sem dúvida nenhuma, entraria no pacote que eles pudessem fazer o recuo com abrigo de ônibus aí com pontos determinados para que a nossa população possa realmente usar do transporte urbano com maior segurança. Fiz também um pedido no sentido de que a Prefeitura faça uma licitação para aquisição de novos caminhões para coleta de lixo. A nossa coleta de lixo está deficiente, eu tenho recebido um monte de reclamações, principalmente do pessoal da Serra do Matoso e da Cacaria. Mas a gente pode observar, quem mora aqui nas redondezas, que houve uma deficiência aí muito grande da qualidade do serviço da coleta de lixo. Então a gente precisa estar observando, porque a partir do momento que faz o acúmulo de lixo, aí vai lá, tomba, o cachorro vem, rasga, espalha aquele monte de lixo, aí pode gerar moscas, ratos, às vezes são vetores ali que vão ali se aproveitar de restos de alimentos e alguma coisa que estão ali que entra em estado de decomposição, traz mau cheiro, é um problema sério. Então isso, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura nossa de Piraí,
com a necessidade hoje que esse serviço essencial exige, precisa realmente fazer uma licitação para a compra de novos caminhões. Todos os nossos frota de veículos, ela tem uma vida útil. E a partir do momento que chegam esses caminhões, eles rodam o quê? Diariamente, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Geralmente eles trabalham até uma carga maior de trabalho aí, esses meninos que trabalham como agentes ambientais aí, fazendo a coleta de lixo. Eles trabalham em período praticamente ininterrupto. E isso faz com que essas viaturas, a durabilidade seja um pouco menor. Isso viaja subindo em todos os bairros aí, fazendo a coleta de lixo, que é uma coisa realmente que não pode ser interrompida, sob pena da gente botar a saúde pública em jogo. Fiz esses pedidos e gostaria também de, mais uma vez aqui, dizer que estou batalhando, já tive um contato com o nosso defensor-geral lá, para ver se a gente faz uma audiência pública sobre a questão da Light. Isso aí até eu vou falar com o presidente para a gente fazer a sessão do plenário aqui. Está só dependendo da data do defensor, para que a gente possa botar o maior número de pessoas, de autoridades envolvidas, para ver se a gente consegue uma solução lá do caso dos 174 famílias que moram aqui em Ribeirão das Lajes. Então, presidente, eu gostaria até do seu apoio e da sua ajuda aí nesse momento, para que a gente possa fazer uma audiência pública no plenário aqui dessa Câmara, trazendo as autoridades aqui para a gente envolver todo mundo, para trazer a Light e ver se a gente consegue uma solução lá para aquelas 174 famílias que, sem dúvida nenhuma, precisa demais da ajuda política. Está envolvida a parte jurídica, mas, sem dúvida nenhuma, que a parte política entrando nessa, para solucionar esse litígio, seria da maior importância. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, mais vereadores, público presente. Das indicações que fiz hoje, eu fiz uma indicação, uma ponte na Enseada das Garças, que ligasse a BR dentro da Enseada das Garças, que diminuiria em muito o percurso da população de lá. Hoje só tenho acesso pela Ponte da Laranjeira, que é um percurso aproximadamente de 7 quilômetros, e como eu já disse na explicação, um problema qualquer na pista de interrupção, e precisar de uma ambulância ou alguma outra coisa lá, não vai ter acesso algum. Fiz também indicação, junto com todos os meus pares aqui, do canal da cidadania. A importância desse canal para nós do município aqui seria um ganho muito grande, a meu ver. E nós temos até 20 de junho para fazer esse pedido, junto ao Ministério da Comunicação. Lógico que vamos ter que disponibilizar uma verba para compra de equipamento e manutenção, verba essa que certamente será ganha com a economia de propagandas que teremos. Com o canal de televisão do município, nós podemos divulgar tudo o que acontece no município, além das prestações de conta, além de você poder esclarecer mais aos munícipes o que acontece realmente. Então, eu não vejo nenhuma despesa, e se houver uma despesa de necessidade. Então, nós fizemos todos juntos aqui, vamos esperar que o Executivo tome providência o mais rápido possível, até porque não existe um tempo grande para que isso possa ser feito. E se não for feito nesse tempo, esse canal vai ficar à disposição do Estado, e o Estado que vai ver o que vai fazer, certamente não vai doar para o município, não sei nem se poderia também. Então eu acho que é muito importante nós corrermos contra o tempo, e dessa parte só depende do Executivo. A nossa parte que nós fizemos, né? E pode ter certeza que qualquer verba que tiver que aprovar para isso, nós aprovaremos
urgência. Então, só depende do executivo, do entender do executivo. De repente, o executivo não entende que vai ser bom para o município um canal de TV. Aí, a gente já não vai poder fazer mais nada. Pelo menos nossa parte nós fizemos. Quanto às obras, o vereador Charles, nós ontem já falamos sobre isso aqui, hoje eu quero colocar mais um pouquinho. Tudo que você mostrou aí, a gente vê que é verdade. Infelizmente, nós não podemos também ficar aí lamentando pelas obras mal feitas que foram feitas no passado. Nem o executivo, no momento, tem culpa que a obra foi mal feita, né? Isso foi outra questão que não adianta a gente ficar brigando aqui, nem querendo achar o culpado. A grande verdade é que nós temos que, a partir de agora, prestar atenção nas planilhas e na fiscalização. Porque toda obra tem uma fiscalização, tem um fiscal que vai medir a obra para ser feito o pagamento. Se ele foi lá e mediu e pagou, é porque ele entendeu que a obra está perfeita. Então, se esse fiscal não tiver a capacidade, né, para poder ver se realmente a obra está em condições de ser paga, aí nós temos que trocar o fiscal. Porque essa é uma peça muito importante nesse processo das obras. Se o fiscal só sabe receber, nada vai adiantar. Nós vamos continuar tendo obras péssimas. Porque, na maioria das vezes, a empreiteira contratada, ela quer o término da obra, ela recebeu dela, se vai durar 1 ano ou 2, porque na garantia, pode esquecer que isso aí não vai acontecer. Acho que vai ser muito difícil isso acontecer. Para que termine a obra, já não estão conseguindo, já tem 4 obras paradas no município, grandes, que a gente não consegue o término da obra, não consegue que a empreiteira continue a obra, né? Nem terminar, não continuar. Imagine fazer ela pagar se der problema. Então, já que nós não podemos escolher o A ou B para fazer a obra, porque a lei não permite, de uma certa forma isso até é bom, que evita alguma fraude, mas a figura principal então seria o fiscal, depois da planilha ser bem vista, ser bem planejada, para que não aconteça isso mais. E torcer, né, porque na verdade é uma engrenagem, é a obra mal feita, são os vândalos, a manutenção que não existe. Então é uma engrenagem, tem que cuidar de todos os pontos. Vamos torcer para que a gente conserte essas obras que estão mal feitas e batalhar para não ficar apagando fogo toda hora, né? Porque isso aí, infelizmente, é uma ação apaga fogo. Vamos consertar o que está errado, vamos consertar o que já errou, Nós temos que cuidar para não errar mais. Vamos ver se a gente consegue uma melhora. E, por fim, presidente, eu queria justificar a ausência do vereador Banana. Eu teria que ter feito isso no início, não fiz. Ele está na Jaqueira, com reunião com a população lá. Tá? Com a palavra o vereador Charles. Bom, senhores, dando continuidade, eu queria só retomar esse assunto da qualidade. A gente não está aqui com o objetivo, pelo menos não foi essa a intenção em momento algum, de caçar a bruxa, né? Quem errou, deixou de errar. A questão é que os erros acontecem, eles existem e a gente precisa trabalhar para que eles deixem de acontecer. Nós sabemos das dificuldades que existem, já falamos isso aqui antes, mas algumas coisas são básicas, são primárias e nós não podemos mais cometer erros básicos e primários. Temos o exemplo de um posto de saúde em Santa Anésia, que virou um problema para a Secretaria de Saúde, virou uma baita de uma encrenca, não se consegue resolver, porque, na minha opinião, não houve o acompanhamento devido, rigoroso, por parte da fiscalização, que acabou por permitir, dessa forma, então, acabou por permitir que a obra chegasse no estágio que chegou, onde, após uma avaliação de um corpo técnico, chegaram à conclusão de que ela tinha que ser paralisada
e a empresa que estava executando, então, retirada da obra. Então, é um prejuízo que se causa, que se traz ao município, né, que se traz à sociedade. Afinal, quem paga essa conta somos nós. Então, nós precisamos ter critérios, muitos critérios. A questão da manutenção, nessa mudança de governo, penso eu ter havido algumas alterações, não só no seu quadro de secretários, mas também no que diz respeito à gestão. Isso é natural, houve uma nova liderança e essas coisas realmente acontecem dessa forma, se apresentam dessa forma. E o que me parece, a coisa ficou meio indefinida. Esses dias, falando com uma pessoa do governo, essa pessoa teria dito que a responsabilidade por essas obras seria da Secretaria de Meio Ambiente. Eu não entendi bem. Eu penso que talvez seja a Secretaria de Esportes. É possível que eu tenha entendido errado, é possível que eu esteja equivocado no meu entendimento. Mas foi o que eu ouvi. Então, se a Secretaria não dispõe de verba, de receita, de recursos para fazer a gestão daquilo que faz parte da sua pasta, realmente fica difícil. Milagre não dá para fazer. Então, a gente precisa tentar ajudar, avaliar, até participar aí junto com o Executivo nessa questão, para saber se há necessidade de um remanejamento de verbas, de recursos, para poder atender as demandas dessa secretaria, que hoje, ao meu ver, se apresentam de uma forma bastante volumosa. Então, esse seria um ponto. Eu queria... Ontem eu não cometi uma gafe aqui, simplesmente um equívoco. Eu deixei de comentar aqui a respeito, quando comentei a respeito da inauguração do posto dos Correios na Cacaria, eu comentei aqui que o pedido do nobre vereador Alzimiro, né, registrado esse ano nessa casa, mas deixei de comentar que o nobre vereador Ladeira também já havia feito no ano passado, feito mesmo a mesma solicitação. E como nessa casa, ao longo desse mandato, está claro para todos, não há vaidades pessoais, o que é aqui a vaidade é da realização, do atendimento à sociedade. Eu tenho certeza que os vereadores, todos nós ficamos satisfeitos com o resultado, e os vereadores também, da mesma forma, por terem participado de uma forma mais direta ainda no processo. Então, parabéns aos dois, corrigindo aqui a gafe de ontem. A questão da sua solicitação, no vereador Alzimiro, quanto à compra e aquisição dos caminhões, ela é fundamental, extremamente necessária. Os equipamentos já se encontram, sim, muito desgastados, quase que sucateados. Eles sofrem um esforço muito grande durante o dia, são caminhões que trabalham em primeira, segunda marcha praticamente o dia todo. Isso traz muito desgaste. O nobre vereador Russo aqui conhece bem do assunto, sabe o que a gente está falando, né? É necessário que se faça, assim, uma avaliação e, se possível, a licitação para a aquisição desses equipamentos. Eu inclusive, nobre vereador Alzimiro, não tenho certeza do que vou falar e não vou falar em números, com precisão. Mas, naquela negociação, onde, na época da instalação, da construção dessa usina, onde parte da área ocupada ali pertencia a Piraí, houve uma negociação onde uma contrapartida foi oferecida dentro do projeto, dentro desse processo. E o município teria ficado com uma contrapartida, um valor em dinheiro, que possibilita ela adquirir esses equipamentos. Eu não posso precisar, mas eu acho que era algo em torno de R$1 milhão. Um equipamento desse deve custar em torno de R$500 a R$600 mil aproximadamente. Eu acho que daria para a gente tentar adquirir 2 equipamentos desses e tentar melhorar, então, a qualidade dos nossos serviços. Então, eu acho que parabenizo aqui pela indicação e acredito haver recursos para se adquirir esses equipamentos. A questão da colocação também, da indicação do nobre vereador Zé Paulo, que trata do canal da cidadania. O Executivo tem que encaminhar essa solicitação ao Ministério das Telecomunicações. Eu quero dar a minha posição, né, meu parecer, uma vez que assinei com Vossa Senhoria a indicação, Vossa Excelência a indicação, eu queria dizer que eu acho que é mais um canal democrático, né, que vai se abrir nessa cidade, para que as pessoas, para que a sociedade possa participar de uma forma mais direta ainda, mais democrática ainda do nosso processo, né? Não só político, mas social. Eu acho importante. Temos que avaliar se haverá interesse por parte do Executivo, né, em dar continuidade, dar prosseguimento a essa reivindicação.
indicação e, por que não, chamá-la de reivindicação, uma vez que entendemos que virá de encontro com os anseios aí da sociedade. A outra questão da segurança da Nova Dutra, o nobre vereador Alzimiro, eu queria fazer uma colocação. Ontem nós tivemos uma audiência pública nessa casa. Participou dessa audiência, era com a Secretaria de Saúde, e nós participamos aqui ativamente do processo, onde nós fizemos alguns questionamentos, fizemos algumas colocações, algumas perguntas, até a título de esclarecimento e maior entendimento quanto ao processo e principalmente quanto ao demonstrativo financeiro apresentado aqui pela Secretaria de Saúde. Eu tinha algumas dúvidas que consegui esclarecer, depois o novo vereador Russo também apresentou algumas, o nosso presidente Prico também, fizemos alguns questionamentos, e, num determinado momento, foi cobrado um documento, né, que teria sido requisitado por essa casa o Hospital Flávio Leal, e depois, de uma forma, num segundo momento, encaminhado para o Executivo, onde haveria um prazo legal de 20 dias para que esse documento fosse respondido. Pois bem, esse prazo não foi cumprido, meses se passaram, e nós ainda não conseguimos essa definição quanto à consulta que essa casa fez. Eu penso, quando comentei ontem, presidente, eu disse ainda, antes de fazer meu comentário, eu disse respeitosamente, até porque eu acho que o momento pedia isso, né, que nós tivéssemos respeito, e disse que nós estaríamos ali talvez perdendo tempo com aquela discussão. O que nós temos que fazer é exigir do Executivo que ele cumpra com o que determina a lei e que ele nos apresente o documento que foi solicitado. Acho que tão somente isso, por isso me coloquei daquela forma, por isso me expressei da forma que me expressei, por entender que não cabe mais nós estarmos requisitando ao hospital, à senhora Joyce, ao senhor Bebeto, ou quem quer que seja, uma vez que uma pessoa do Executivo, que era o Francisco Perota, nosso vice-prefeito, estava presente, participou ativamente do processo e já poderia ter nos atendido. Então, fica aqui o registro quanto a isso. E eu não fiz comentários, nobre vereador Alzimiro, quanto à questão, mas eu gostaria de fazer agora, que Vossa Excelência está colocando aqui uma causa, tratando de uma causa muito importante, que é a questão da Light, a questão daquelas moradias, daquelas residências, daquelas pessoas, muitas delas já prejudicadas, né, pela situação que a Light impôs àqueles moradores. Fazer aqui uma audiência pública, eu acho que é importante, desde que nós possamos falar, desde que nós possamos interagir, desde que o povo possa se manifestar respeitosamente, respeitando a casa, as questões legais, se manifestar. Não da forma que aconteceu aqui, a audiência pública em relação à construção da nova pista de subida da Nova Dutra, né, onde o deputado Washington Reis, grosseiramente, mal educado, encerrou a reunião antes da hora, né? Ele simplesmente interrompeu o processo, onde pessoas, nós vereadores, que somos os representantes dessa cidade, somos os representantes do povo, eleitos pelo povo para isso, não tivemos o direito de falar. Queríamos falar, eu, vereador Darley, e acredito que mais algum vereador, tinha uma senhora se manifestando, tinha um senhor se manifestando ali, e ele ignorou, apesar do nobre vereador Júnior Rocha, que estava representando a casa como presidente naquele momento, ter informado a ele. O vereador Júnior Rocha o fez por 2 vezes, não uma só. Ele disse: nós temos pessoas para falar, temos vereadores para falar, tem pessoas na plateia para falar. Ele ignorou. Eu acho que ele estava com fome, eu tinha que ir para velório, ou estava com dor de barriga, eu não sei o que houve com ele. Eu sei que ele foi extremamente mal educado, grosseiro, e não permitiu que essa casa e o povo se manifestassem. Então, não, vereador Alzimiro, eu acho que é importante nós fazermos essa audiência, nós chamarmos a Light, nós buscarmos uma solução para essas pessoas que vêm sofrendo há muito tempo com essa história. A insegurança, não saber se você vai ter onde morar, onde dormir no dia seguinte. As pessoas têm família, têm compromisso e não podem viver, né, dessa forma. A gente precisa realmente tentar ajudá-los e eu parabenizo aí pela iniciativa. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Ladeira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente.
Em momento algum, Excelência, vereador Charles, você cometeu alguma gafe ontem. Quanto a isso, você pode ficar despreocupado. Pelo contrário, você fez uma comunicação ao público de um fato que ocorreu, independente de ter sido o vereador Alzemiro e o vereador Ladeira, porque quem ganhou com isso foi a comunidade do bairro Cacaria. Fico feliz por nossa indicação, apesar de... foi uma indicação minha, porque no começo do meu mandato eu não tinha noção de indicação e requerimento, então eu havia feito uma indicação. E o nobre vereador Alzemiro, este ano, fez um requerimento. Mas os dois, independente de indicação ou requerimento, foi atendido. Eu só lamento de não poder ter estado lá, porque quando eu recebi a notícia, eu estava no Rio de Janeiro, às 17h25, eu recebi a notícia que, no sábado, a agência seria inaugurada. Então, eu lamento por não poder estar presente, e a Excelência também não esteve presente, né? Então, não que seria mérito para nós, né? Mas seria um prazer estarmos presentes em poder ver que um requerimento, uma indicação nossa foi atendida. Mais uma vez, eu não sei se foi, acredito, o Júnior já comunicou aqui para mim que essa inauguração foi uma decisão no dia, não foi uma decisão dos Correios, né? Não foi, mesmo assim, eu lamento, né, um órgão público fazer uma inauguração num dia e no dia avisar o prefeito que vai inaugurar amanhã. Eu acho que isso teria que ter sido com 15 dias, com 20 dias de antecedência, porque aí eu poderia adiar o meu compromisso e estar presente nesta inauguração, né? E isso não coube ao prefeito, ele nos avisou porque ficou sabendo naquele mesmo dia. Então, eu quero deixar registrado aqui que fico feliz por essa indicação ter sido atendida. E quem saiu ganhando com isso foi a comunidade de Cacaria. Muito obrigado, presidente. Confesso, muito obrigado. Charles representou os vereadores da Câmara. Charles e o Flávio Banana. A Câmara estava muito bem representada. Obrigado, vereador. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 2 de junho, corrente ano, na hora regimental.